Jânio Quadros foi o 22º presidente do Brasil, assumindo em 31 de janeiro de 1961 e terminando seu governo em 25 de agosto do mesmo ano, data em que renunciou. Sua carreira política meteórica foi marcada por aparições públicas apelativas, nas quais fazia questão de se mostrar como um líder carismático das massas. Tinha um estilo político exibicionista, dramático e demagógico, cheio de promessas mirabolantes. Com a cassação dos mandatos dos parlamentares do Partido Comunista Brasileiro, pôde assumir uma cadeira na Câmara Municipal. Na ocasião, ficou conhecido por suas inúmeras proposições, projetos de leis, assinando muitas das asserções consideradas favoráveis à classe trabalhadora. Em menos de uma década conseguiu eleger-se vereador, prefeito, governador e deputado federal pelo estado de São Paulo. Em 1960, lançou sua candidatura a presidente. Conquistou grande parte do eleitorado, prometendo combater a corrupção, e usando uma expressão por ele criada: varrer toda a sujeira da administração pública. Por tal, o símbolo da campanha era uma vassoura. Para ganhar ainda mais simpatia dos eleitores, o candidato costumava andar com roupas amassadas e carregar sanduíches de mortadela pelas ruas, demonstrando ser um homem do povo que nem todos. Ao final do governo de Juscelino Kubitschek, o país enfrentava sérios problemas. A inflação estava muito alta e a dívida externa quintuplicara. Com o apoio da UDN, União Democrática Nacional, prometendo equilibrar as finanças públicas e diminuir a inflação, Jânio foi eleito com 5,6 milhões de votos, até então a maior votação obtida no país. Porém, não conseguiu eleger o candidato a vice de sua chapa, Milton Campos. O vencedor foi João Goulart, um nacionalista do Partido Trabalhista Brasileiro. Juntos formaram a chapa conhecida como Jan-Jan. Para combater a burocracia, tomou o hábito de comunicar-se com ministros e assessores diretamente por meio de memorandos, apelidados pela imprensa oposicionista de Os Bilhetinhos de Jânio. Quadros adotou medidas que desagradaram profundamente os políticos que o apoiavam, alguns setores das Forças Armadas e outros segmentos sociais. Seu sustentáculo se desfez a partir do momento em que passou a adotar à risca as medidas do FMI, congelando os salários, restringindo o crédito e desvalorizando a moeda nacional. Tais medidas visavam minimizar a inflação, porém, acabou perdendo o amparo da população, que estava acostumada com o amplo poder aquisitivo adquirido no governo de JK. No âmbito da política externa, o presidente acirrou ainda mais os ânimos da oposição. O Brasil começou a se acercar dos países socialistas, estabelecendo relações diplomáticas com a União Soviética. Isso se deve em especial à desaproximação com o Bloco Socialista, fato que ocorrera devido à moratória decretada por JK, que acarretou em uma forte incredulidade do FMI com o Brasil. Outras medidas impopulares foram adotadas, como a proibição de rinhas de galo, do uso de biquínis e do uso de lança-perfume. Outras atitudes também trouxeram muita polêmica, como as condecorações oferecidas pessoalmente por Jânio ao guerrilheiro revolucionário Che Guevara e ao cosmonauta soviético Yuri Gagarin, além da vinda do ditador cubano Fidel Castro ao Brasil. Na imprensa e no Congresso começaram a surgir violentos protestos contra tais homenagens. Alguns militares ameaçaram devolver suas condecorações em sinal de repulsa. Em represália ao que foi descrito como um apoio de Jânio ao regime ditatorial cubano, Carlos Lacerda entregou a chave do estado da Guanabara ao líder anticomunista Manuel Verona, diretor da Frente Revolucionária Democrática Cubana. Durante seu governo, Jânio adotou mais uma série de medidas. Defendeu a política de autodeterminação dos povos, condenando as intervenções estrangeiras, em especial a norte-americana, que acabou provocando o isolamento de Cuba. Criou as primeiras reservas indígenas, dentre elas o Parque Nacional de Xingu e os primeiros parques ecológicos nacionais. Instalou uma vara política de gastos públicos, abriu centenas de inquéritos e sindicâncias em combate à corrupção e ao desregramento na administração pública. Elaborou os projetos de lei antitruste, a lei de limitação e regulamentação de remessa de lucros e royalties e a pioneira proposta de lei de reforma agrária. Nenhum desses projetos jamais foi posto em votação pelo Congresso, que apenas os engavetou.
É possível observar que o governo de Quadros foi muito contraditório, a começar pelos seus apoios políticos, que representavam a elite, classe social que sempre foi alvo de suas críticas. Na política internacional, afirmava combater o comunismo, mas adotou medidas que não condiziam com isso. As inovações não eram bem vistas pelos Estados Unidos, nem por vários grupos econômicos que se beneficiavam da política anterior. Jânio perdia todo o apoio que possuía. A corrente que comandava a campanha de oposição, liderada por Carlos Lacerda, Roberto Marinho, Júlio de Mesquita Filho e Dom Jaime de Barros, ganhava terreno. Ao completar 7 meses de mandato presidencial, o governo de Jânio Quadros ficou isolado política e socialmente, fazendo renunciar em 25 de agosto de 1961, alegando que forças terríveis o impediam de governar. Jânio realizou tal ato acreditando que o povo iria clamar por sua volta, pois quem deveria assumir seria seu vice João Goulart, que havia ficado com fama de comunista após ser mandado para passar um período na China. Porém, Jango ainda era querido pela população e a renúncia foi rapidamente aceita. Com a renúncia de Jânio Quadros, os militares tentaram vetar a chegada do vice-presidente João Goulart ao posto presidencial, tendo sérias desconfianças sobre a trajetória política de Jango, associando a possibilidade da instalação do comunismo no Brasil. Alguns membros das Forças Armadas e de grupos conservadores afirmavam que seu governo colocaria em risco a segurança nacional. Com isso, diversas autoridades militares reivindicaram a extensão do mandato de Ranieri Mazzilli, presidente da Câmara, o qual assumiu o poder enquanto Jango estava à viagem à China. Esses se manifestavam a favor da realização de novas eleições, para que se extinguissem as possibilidades de Jango chegar ao poder. Foi então que políticos da época, destacando-se Tancredo Neves, governador de Minas Gerais, e Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, organizaram a chamada Campanha da Legalidade, valendo-se dos meios de comunicação para obter a posse de João Goulart, entendendo que para assumir não poderia continuar naquela posição. Jango realizou uma visita estratégica aos Estados Unidos, como sinal de proximidade ao bloco capitalista. Um acordo foi firmado com os militares, resultando na aprovação de uma emenda parlamentar. Jânio assume em 7 de setembro de 1961, porém, sem poderes constitucionais. Após 2 anos, um plebiscito foi convocado para decidir sobre a manutenção ou não de tal sistema. A maior parte dos eleitores votou pelo restabelecimento do presidencialismo, passando João Goulart a ter poder centralizado no executivo. Desde o início de seu mandato, não dispunha de apoio no Congresso para aprovar com facilidade seus projetos. Portanto, a estabilidade de seu governo foi comprometida. Jango, visando resolver os frequentes impasses, adotou uma série de medidas tipicamente populistas, recorrendo à mobilização do povo a fim de obter apoio social. Foi adotada uma política econômica nacionalista, diminuindo a participação de empresas estrangeiras em setores estratégicos, instituindo um limite para a remessa de lucro das empresas internacionais, além de estender o monopólio da Petrobras. Durante a fase parlamentarista de seu governo, o Ministério do Planejamento e da Coordenação Econômica foi ocupado por Celso Furtado, que elaborou o chamado Plano Trienal de Desenvolvimento Econômico e Social. O objetivo era combater a inflação a partir de uma política que demandava a contentação salarial e o controle de déficit público. Em 63, tal austeridade econômica foi abandonada, ao serem concedidos reajustes salariais para funcionários públicos e um aumento ao salário mínimo. Jango também tentava obter o apoio de setores da direita ao realizar sucessivas reformas ministeriais e oferecer os cargos a pessoas detentoras de influência. Ainda assim, o governo se aproximava mais do movimento sindical e dos setores que representavam as correntes ideias nacional-reformistas. Um episódio ilustrativo ocorreu quando foi proposta uma lei implantando o 13º salário, a qual na época não foi aprovada. Então, líderes sindicais ligados a João Goulart mobilizaram os trabalhadores em uma greve e pressionaram os parlamentares a aprovarem a lei. Jango acreditava que só através das chamadas reformas de base é que a economia voltaria a crescer e que as desigualdades sociais seriam amenizadas. Essas medidas incluíam as reformas agrária, tributária, administrativa, bancária e educacional. Isso fez com que ele ficasse com cada vez mais fama de comunista. Ao longo do ano de 1963, o país foi palco de agitações sociais que polarizaram as correntes de pensamento de direita e esquerda. A situação de instabilidade se agravou com o descontentamento do empresariado e das classes dominantes. Por outro lado, os movimentos populares pressionavam o governo para efetizar reformas sociais e econômicas. O mês de março de 1964 foi crucial. No dia 13, Goulart proferiu o famoso discurso na Central do Brasil,
comprometendo-se diante de uma população de 300 mil pessoas a cumprir o programa de reformas proposto. Uma semana depois, houve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que pediu uma reação militar contra a possível revolução comunista no Brasil. Esse foi o ápice do movimento de oposição ao governo. As Forças Armadas também foram influenciadas por tal polarização ideológica, ocasionando o rompimento da hierarquia devido à revolta de setores subalternos. Essa quebra foi um dos principais fatores que levaram os militares apoiadores de Jango a se afastarem, facilitando a articulação do golpe. Os Estados Unidos, temendo imensamente uma revolução comunista no Brasil, pois sabiam que este é um país muito influente na América do Sul e que o que o Brasil seguisse, o resto seguiria, passou a apoiar financeiramente e estrategicamente o golpe, e dinheiro era o único recurso que faltava para tal, porém já não se tratava mais de um problema. O embaixador americano Lincoln Gordon já convencera seu governo do perigo revolucionário instalado no Brasil, e através do IBAD e do IPES passou a comprar parlamentares para que não aprovassem mais as propostas de Jango e fazendo fortes propagandas anticomunistas. Goulart, percebendo a situação, tentou aliar-se a sargentos para que pudessem sustentá-lo no poder, passando assim por cima da autoridade dos oficiais. O general Olímpio Mourão Filho, na madrugada de 31 de março de 64, pôs-se em marcha com suas tropas em direção ao estado de Guanabara, no Rio de Janeiro, onde o presidente se encontrava. Jango acabou percebendo que não havia mais como permanecer no poder. Então, para evitar uma guerra civil, partiu para o Rio Grande do Sul, de onde rumaria para o Uruguai, como exilado político.